Parabenizar e agradecer a Funatura por esse evento, assim, agradecer a oportunidade de falar em nome do GF Terrestre. E acho que esse evento demonstra a capacidade, né, da Funatura em articular e desenvolver projetos em terras privadas, histórico. E falando desse histórico, o Pedro já falou, o Mauro já falou, o Caê já falou, mas eu também não posso não demonstrar a minha gratidão, o meu respeito pela professora Maria Tereza, que é referência máxima. Então, fico muito grato de poder ver, de poder estar presente no mesmo evento. Olhando essa mesa de alto nível, eu fico até pensando, sou um menor aprendiz aqui, né? A gente escutou tanta história, tanta coisa que a gente pode debater sobre RPPNs. Bom, falando do projeto GF Terrestre, é um projeto que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, e o Fumbio ele faz o papel de executor, né? Ele é responsável pela execução financeira do projeto. Então, aqui eu só abro um parêntese para a gente entender o papel do Fumbio, né, que é um mecanismo financeiro. Então, algumas instituições apoiadas sempre confundem um pouco, e até alguns mecanismos que a gente atua, né? Mas a coordenação técnica sempre, ou quase sempre, no Copaíbas é diferente, mas parte ou do MMA, ou do ICMBio, como todos os projetos, né? O GF Terrestre é um projeto que tem como objetivo fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tanto em nível federal quanto nível estadual. E, para isso, lança mão de algumas ferramentas e de algumas estratégias. A primeira é a criação de reservas particulares ou unidades federais, unidades estaduais. Eu acho que esse evento marca muito essa estratégia. Ao longo dessa semana, como o Mauro já citou, está sendo organizado um evento pelo ICMBio, com apoio financeiro do GF Terrestre, que é para organizar essa estratégia e para a gente delimitar melhor como vai ser esse formato e como que vai ser aplicada essa estratégia. Além disso, outra ferramenta é a gestão das unidades, é o fortalecimento das unidades federais, que ao todo são cerca de 21 unidades federais, Pampa, Caatinga e Pantanal, e algumas unidades estaduais que começaram a ser apoiadas nesse ano, que totalizam 13 unidades de conservação, 15 unidades de conservação. E meio que naturalmente surgiu a necessidade de apoiar as RPPNs, né? Então, em junho de 22, aí eu complemento um pouco da fala do Agostinho, que ele falou dessa necessidade de lançamento de editais para fortalecimento das RPPNs. O GF Terrestre foi uma forma de lançar esses editais. Uma equipe organizada do Departamento de Áreas Protegidas, que é o departamento que fica ali na SBio, lançou um edital. O Pedro, que está aqui presente, participou desse processo de seleção, quando foram selecionadas quatro propostas. 2 para o Pantanal, 2 para a Caatinga. E essas propostas têm a meta de criar cerca de 13 unidades de conservação. A nossa expectativa que seria quase 30 mil hectares de áreas protegidas, a grande maioria no Pantanal, por conta ao longo do tempo, né, do envolvimento dos proprietários rurais, das proprietárias rurais da região, mas também uma ação na Caatinga que a gente entende que também tem uma carência de reservas particulares. Acho que o Mauro falou desses biomas, né, que ainda tem essa carência, o Caê também falou. Infelizmente, a gente não conseguiu selecionar nenhuma proposta para o Pampa. Então, acho que cabe também a gente entender as carências do bioma, quais são as lacunas para conservação ou para a criação dessas reservas privadas, né? Seja institucional, não tem instituições aptas e capazes de fazer essa articulação, igual tem nos outros biomas. É os proprietários, as proprietárias que não têm essa capacidade ainda do entendimento da política pública, né? É um projeto que esses projetos começaram logo no início de 23. A gente tinha previsão de finalizar agora nesse começo de ano. A gente já está batalhando para ter uma extensão um pouco maior de prazo. E já no final do ano passado a gente já teve uma notícia muito boa. A Associação Caatinga aqui, com Samuel, com Daniel, articularam junto com o governo estadual do Ceará a criação de uma RPPN. Então a gente já tem uma RPPN criada com apoio do projeto GF Terrestre, né? O GF Terrestre ele tem uma expectativa muito ousada de criar 1 milhão de hectares em terras protegidas, sejam elas RPPNs, conservação e proteção integral, uso sustentável, né, federal e estadual. Então a gente está caminhando aos poucos, são poucos hectares, mas a gente já começa a atingir resultados, né? Outras ferramentas, outras políticas públicas também que o GF Terrestre apoia
é a recuperação de áreas degradadas e a avaliação do status e aplicação de políticas para a conservação de espécies ameaçadas. E aqui eu destaco a recuperação de áreas degradadas. O nosso foco inicial era dentro e no entorno de unidades públicas do ICMBio, unidades federais, mas ao longo desse processo foram lançados 7 chamamentos públicos para selecionar algumas instituições, e algumas instituições estão atuando dentro de reservas particulares. Então, acho que destaca que a Cristina está aqui, na RPPN Sesc Pantanal, 20 mil hectares, é uma RPPN assim, referência. Inclusive, no final do ano passado, a gente teve um evento lá para consolidar algumas informações desse processo de recuperação de áreas degradadas. E lá, em 2020, 2021, cerca de 96% é isso, né? 96% da área foi queimada. E agora 2 projetos, um, inclusive, executado pela Funatura, outro pelo MUPAN, Mulheres Ação do Pantanal, estão nesse processo de recuperação de algumas áreas que foram degradadas pela ação do fogo. E, além disso, a gente conversa muito com esse ambiente aqui, com o Prévio Fogo, né? São as políticas de manejo integrado do fogo. Seja para a elaboração do PEMIF, que mais tarde a gente vai falar, do PEMIF da RPPN Sesc Pantanal, seja para fortalecimento e articulação das brigadas voluntárias, comunitárias ali. E aqui eu destaco um evento que está acontecendo agora. A Betina está aqui, o Ângelo Rabelo, né, não pôde vir, porque lá no entorno das RPPNs, ali na Serra da Molar, está pegando fogo em janeiro, fevereiro. A gente não imaginaria isso. Lá também o GF Terrestre apoia ações de recuperação onde áreas foram degradadas por ação do fogo. A gente fortalece a brigada, mas a gente tem que pensar numa estratégia mais ampla, né? Pensando nisso também, o GF Terrestre contatou uma consultoria que está tentando nos ajudar a guiar na melhor estratégia. O Prévio Fogo ajudou, a analista ambiental Mariana Serra ajudou a gente a pensar nessa estratégia. Agora a gente está tentando ver, junto com o Departamento de Áreas Protegidas, chamamos o ICMBio também, para pensar nisso, tendo foco em RPPNs. Então, se for falar de RPPNs, eu fico empolgado aqui. A Ingrid já pediu para eu falar menos, o Laércio está ali doido para eu terminar também. Mais uma vez eu agradeço o Pedro, o Laércio, a Funatura. É muito gratificante estar nesse processo de RPPN, de fortalecimento, que a gente passou por um longo período, né? Os 4 anos que a gente não teve avanços em criação de unidades, não teve avanços na gestão, mas as RPPNs foram uma fortaleza, foram um momento onde a gente tinha locais onde a gente tinha como pensar em estratégias e como avançar na área e no número de áreas protegidas. Bom, é isso. Fico à disposição. Obrigado.